Agora são 7h28. Vamos falar aqui sobre a realidade de alguns países da América Latina. Vamos conversar neste momento com Oswaldo Cogiola. Ele é professor titular de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olá, Cogiola, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom, Cogiola, vamos começar falando sobre a Bolívia. Né? A gente parece já tem um resultado aqui do Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia, divulgando na noite desta segunda-feira. Bom, Evo Morales com 95,53% das urnas já apuradas, né? No caso, o Evo Morales, 46,40% dos votos contra 37,07% do ex-presidente Carlos Mesa. Ao que parece, depois dessa divulgação, houve aí também desentendimentos, né, entre, enfim, correligionários dos dois candidatos. Ao que parece, os que são partidários aí do Carlos Mesa não estão aceitando muito bem esse resultado que vai dar aí a vitória para Evo Morales. Como é que você está vendo, né, enfim, mais esse quarto mandato, né, de Evo Morales? E essa confusão toda já que está acontecendo, né, Cogiola? Bom, o primeiro resultado que foi anunciado dava vantagem para Evo Morales, mas não uma vantagem suficiente para evitar o balotagem, o segundo turno, certo? E agora foram anunciados outros resultados que eventualmente dariam a vitória no primeiro turno para Evo Morales. Isto completaria um novo mandato que foi permitido por uma reforma constitucional. Agora, o resultado sim é relativamente inesperado, no sentido en que todos apostaban en que habería un segundo turno, y por outro lado o candidato Carlos Mesa, que é un candidato que foi vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, que foi derrubado por unha rebelión popular que teve varios episodios, que terminou con unha saída institucional, la cual inclusive o goberno brasileiro teve bastante a ver, porque foi unha situación de insurreição popular que houve na Bolívia naquele momento, en 2003, que terminou con as eleições que deram a victoria para Evo Morales. Entón, prácticamente como se repetisen os personaxes políticos principais da situación política boliviana, son quase os mesmos que há 15 anos atrás, certo? Entón, é unha situación na cual o goberno de Evo Morales, que no seu momento había, digamos así, obtido un índice importante de popularidade e era visto como unha grande victoria do movimento popular, en particular porque se afirmaba que era o primeiro indígena que chegaba ao goberno en algún país da América do Sul. Na verdade, enfrentou toda unha serie de crises políticas e de situacións porque nos últimos anos ele se inclinou para unha serie de políticas, certo, que encontraran resistencias en diversos sectores do movimento popular, mas non unha resistencia grande, organizada, sino de carácter sectorial. Entón, houve unha serie de problemas, mas evidentemente que a maioría da populación preferiu evitar unha volta aos gobernos neoliberais do pasado, a pesar de unha forte campaña nese sentido. Agora vamos ter unha forte crise política e non sabemos para onde iso vai evoluir neste momento, a situación non está clara, vista a distancia, certo? E eventualmente unha contestación por parte en particular dos sectores que no seu momento chegaran a ameazar. Você ten que se lembrar que en eleições pasadas, en unha ocasión, unha embaixadora norteamericana que depois foi embaixadora no Brasil, por sinal, certo? Tinha declarado que se Evo Morales vencese as eleições, Bolivia sería submetida a un bloqueo económico semelhante àquele que acontecía con Cuba. Isto finalmente non se concretizou e Evo Morales pode gobernar durante 3 mandatos, certo? E, bueno, agora, de cualquier maneira, con características que son moito específicas, a situación boliviana non foxe a situación do conjunto da América Latina. Tive unha forte polarización política e unha tendencia moito forte para rebelións populares, certo? Contra as políticas aplicadas de carácter neoliberal, certo? Que ten levado a unha situación
política de crise económica cada vez máis agravada, de empobrecimento dos sectores populares e unha crise política cada vez maior en toda América do Sur. Agora, no caso da Bolivia, temos que esperar os acontecimentos, certo?, para ver cual é a reación do movimento popular frente ás mobilizações que están sendo suscitadas pelos partidarios de Mesa que estão questionando os resultados eleitorais. Muito bem, agora vamos falar do Chile, Codiola. A gente teve aí os protestos, né, por conta inicialmente do aumento da passagem, né, do metrô, agora são outras bandeiras também, houve recuo, mas de qualquer forma a população não saiu das ruas, tivemos já 3 mortes no sábado, 8 mortes no domingo, já são 11 os mortos. Como é que você também está vendo, né, essa crise no país chileno? Bom, no caso do Chile, vamos ter que lembrar que o presidente Sebastián Piñera tinha declarado que, diversamente do que acontecia no restante da América do Sul, o Chile era un oasis de tranquilidade económica e política. E isto caiu como un rayo porque realmente era unha situación que o goberno non esperaba en absoluto. Por iso o estopín que foi o aumento de digamos así, en lo que serían máis ou menos 20 centavos brasileiros, né? 5 centavos de dólar das pasagens do metro provocou, né? Lembrando o que aconteceu no Brasil, lembra con aquela famosa movilización dos 20 centavos, né? Que provocou unha reacción inicial do movimento estudantil que foi violentamente reprimida porque o goberno considerou que era unha reacción de carácter sectorial e que sería superada. En vez disso, iso suscitou unha forte movilización popular que envolveu diversos sectores populares e, como dicen algunhas bandeiras nas manifestações, non son 30 centavos, son 30 anos. Está se referindo aos 30 anos posteriores á queda do goberno militar, a saída do goberno militar encabezada naquele momento por Augusto Pinochet, ou seja, toda unha serie de políticas que de carácter privatizante, certo?, que en particular envolveran a educación foi prácticamente totalmente privatizada no Chile, sobre todo no caso de educación superior, e unha situación que cada vez máis levou a unha situación de frustración e de miseria aos máis vastos sectores populares do Chile, nun país con unha forte tradición de luta e con unha forte tradición política da esquerda. Todo o mundo se lembra do goberno de Salvador Allende, da importancia do papel do Partido Comunista e do Partido Socialista na política chilena, diversamente de outros países latinoamericanos, de outros países do Sur, da América do Sur, nós temos no Chile unha forte tradición política de esquerda. Entón, por tanto, nós temos agora unha rebelión popular que só é inesperada para aqueles que consideraban que o Chile, con as políticas de carácter neoliberal, se había transformado nun modelo para o restante da América do Sur. Nós non debemos esquecer que isto foi inclusive elogiado pelo actual goberno brasileiro, que declarou que ese é o modelo a seguir, tanto en materia previdenciaria, porque no Chile foi privatizada a previdencia social, e foran criadas os fundos de pensión privados, que finalmente tamén eles foran para falencia, certo? Deixando os aposentados chilenos nunha situación de miseria social espantosa. Como resultado de todas esas contradicións, finalmente, o estopín da movilización estudantil contra o aumento do metro suscitou unha movilización popular enorme, né? Todo o mundo sabe o que está acontecendo en 6 cidades, as 6 principais cidades chilenas foi decretado o estado de emergencia. Nós temos já 11 mortos oficialmente, mas probablemente moitos máis, e unha movilización popular moito forte que, no caso chileno, se desdobra agora nunha tendencia para unha greve geral, certo? Para unha greve geral no momento en que o goberno de Sebastián Piñera inicio declarou que estaba no medio de unha guerra, ou que unha tipo de declaración que provocou repudio a de xogadores da selección de fútbol chilena, dicendo que nunha guerra existen dos bandos, e aquí só existe un bando, o bando do povo chileno, o lado do povo chileno, ou seja, que demostran a impopularidade. O goberno de Piñera, agora, depois de ter afirmado que estaba no medio de unha guerra e que se iba a impor pela forza do Estado, acaba de convocar
os partidos políticos da oposição a um grande acordo nacional, o que revela que ele teve que recuar primeiro das medidas, porque o aumento dos pasagens no metrô foi anulado, e agora teve que anular também a sua tentativa de fazer uma ofensiva política, e teve que recuar essas declarações de que estamos no meio de uma guerra para convocar uma grande conciliação nacional. Mas o movimento é muito forte e não vai se conformar. E evidentemente que Piñera se transformou numa espécie de cadáver político. Aqui a questão é que tipo de alternativa política vai propor a esquerda diante dessa situação, certo? A greve geral, evidentemente, vai ter que ter como programa, obrigatoriamente, que Piñera saia do governo, certo? Agora, que alternativa política está colocada? Porque, evidentemente, as contradições que foram acumuladas na sociedade chilena não colocam apenas a mudança de um pessoal político por outro, mas a mudança do próprio regime político e, em perspectiva, inclusive a mudança do próprio regime social, porque a situação de miséria social a que chegou o Chile com o governo de Piñera e com os governos que se sucederam ao longo destes anos é espantosa e coloca não somente uma questão de uma mudança do pessoal político, coloca a questão de uma reorganização completa da sociedade e a questão é se haverá uma força política capaz de propor esta mudança, pois caso isso não aconteça, ou seja, ou melhor, as mudanças políticas não vão deter as mudanças políticas cosméticas que eventualmente possam acontecer nos próximos dias, não vão conter uma mobilização popular que tem raízes extremamente profundas, certo? E que coloca uma questão histórica para o Chile e também para o restante dos países da América Latina. Em outros países está havendo situações de cunho semelhante, como é o caso, por exemplo, do Equador. Já que você tocou, a gente, para quem está acompanhando, né, Codiola, pelo YouTube, pela TVT, a gente viu imagens aí, né, dos confrontos e a gente percebe também a participação bastante intensa dos jovens chilenos nas ruas, não é isso? Certo. E, bom, só para acrescentar, e agora vamos falar do Equador, né? Depois da questão, né, da eliminação dos subsídios dos combustíveis, o governo equatoriano voltou atrás, né, Lenín Moreno. Agora, o que acontece lá, de acordo com contatos que tivemos também com lideranças dos movimentos sociais, é que há perseguição, né, com os líderes, contra os líderes e também políticos que apoiaram, né, o movimento e já pediram asilo à Embaixada do México. E no Equador, hein, existe aí esse confronto todo. Agora, Lenín Moreno tinha sido eleito com outra bandeira, não é isso, Codiola? Bom, na verdade, estamos falando do Chile, do Equador, da Bolívia, eventualmente poderemos falar da Argentina e até da Venezuela, e o que nós estamos percebendo em todos os países é que, com suas especificidades, estamos vendo se manifestar uma tendência profunda para uma rebelião popular com a presença forte do povo nas ruas, certo? Uma rebelião que tem, evidentemente, um caráter, como se diria, policlassista, ou seja, são muitas as classes sociais que estão sendo prejudicadas pelas políticas em curso, certo? E todas elas se mobilizam. No caso do Chile, pela tradição à qual aludi, essa mobilização tende a se canalizar pela forma tradicional da luta da greve geral, certo? No caso do Equador, temos uma forte presença do movimento indígena. O Lenín Moreno, certo, foi eleito com o apoio do antigo presidente, que era o presidente Rafael Correa, certo, que no seu momento tinha impulsionado uma medida que teve caráter inédito nos países da América do Sul, que foi o denúncia do caráter fraudulento da dívida externa que provocava as políticas de caráter neoliberal que afetavam o conjunto da população, uma auditoria da dívida, que inclusive teve a participação importante do pessoal da Auditoria Cidadã da Dívida do Brasil, que asesorou o governo equatoriano naquela ocasião, e que fez com que o governo de Correa atingisse níveis importantes de popularidade, embora não chegasse a questionar uma das medidas principais que continua vigente no Equador, que fora adotado pelos governos neoliberais antes dessa
irrupção do movimento indígena que se produziu nos primeiros anos do século XXI. Essa medida foi a dolarização da economia, que continua permanente, que continua vigente no caso equatoriano. Lenin Moreno, então, foi eleito com apoio de Rafael Correa, mas rapidamente mostrou que ele não vinha para dar continuidade para essas políticas, sino que, muito pelo contrário, ia se apoiar naquela outra política que tinha sido objeto também de uma continuidade, que era a permanência da dolarização e o ajuste econômico em detrimento das demandas populares e em detrimento dos interesses populares. Isso suscitou uma mobilização extraordinária, que começou também como uma mobilização contra os aumentos dos preços dos combustíveis, certo? Que colocava, pelo efeito cascata, que os aumentos dos combustíveis têm sobre todos os outros setores da economia, a possibilidade de uma carestia generalizada no Equador. Lo que suscitou, primeiro, uma mobilização também inicialmente de caráter setorial, mas que envolveu rapidamente o movimento indígena renascido, no sentido de que, do governo precedente, boa parte da liderança do movimento indígena organizada na CONAIE, na Confederação das Associações Indígenas, tinha sido cooptado para exercer as funções governamentais e agora a CONAIE recuperou sua capacidade de mobilização e fez com que o movimento indígena invadisse as principais as ruas da capital de Quito, o que obrigou ao governo uma medida inédita, que foi deslocar a capital do país para Guayaquil, para outra cidade, como se trasladasse o governo de Brasília para, sei lá, Rio de Janeiro, São Paulo, coisa desse tipo, que demonstra uma crise política tremenda. Certo? Agora, também, no caso do Equador, houve um recuo nas medidas que suscitaram a mobilização, mas a mobilização permanece, embora não tivesse havido uma situação de trégua devido a esse recuo, a mobilização permanece forte. Então, portanto, estamos vendo um panorama que, no caso expressado com mais, digamos, com mais evidência em alguma série de países, certo? Mas que evidenciam uma tendência para uma mobilização popular que vai para a rua. O caso mais grave é o do Haiti, do qual pouco se fala no Brasil e deveria se falar muito mais, certo? Do Haiti, faz meses que o povo está na rua reivindicando a saída do governo. Um governo que todo mundo sabe foi imposto por uma intervenção de uma força estrangeira, da qual o Brasil faz parte, a Argentina também faz parte, a MINUSTAH, certo? Que está aí presente no Haiti, e o povo está na rua reivindicando a saída que pese a forte repressão, reivindicar do governo. Estamos diante de uma mudança completa da situação na América Latina, que está caracterizada neste momento em praticamente todos os países por uma tendência para a mobilização popular e para não digamos uma mobilização popular, para uma verdadeira rebelião popular contra os poderes. Esse tipo de situação ainda não afetou diretamente dessa maneira o Brasil, embora já tendências nesse sentido se manifestaram durante os primeiros meses do governo Bolsonaro nas fortes mobilizações, em especial contra a situação da educação, certos cortes em matéria educativa e, em alguma medida, também nas mobilizações contra a reforma previdenciária no Brasil. Perfeito. Codiola, a gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você e até a próxima. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Falamos aqui com Oswaldo Codiola, ele que é professor titular de História Contemporânea da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.